Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Meu dileto irmão e irmã, que reza comigo nesta manhã através desta emissora e do nosso canal no YouTube, esse momento tão importante da quinta-feira, que meditamos sobre a Santa Eucaristia e sobre os nossos amados e abnegados sacerdotes. E nesta quinta-feira, voltamos nosso coração para esses dois grandes tesouros. Os tesouros que a Igreja zela e nos ensina a cuidar bem deles. A Eucaristia, o divino sacramento com a presença de Jesus, nas espécies consagradas e na espécie do pão que fica no sacrário para a nossa adoração. E os nossos sacerdotes. E providencialmente a Escola de São Bento nos conduz a um dos capítulos mais importantes de toda a regra, no qual ele descreve a missão do abade. Nós já falamos disso e repetimos novamente. Embora esteja falando do superior de um mosteiro, seus ensinamentos iluminam profundamente também a missão nossa de sacerdotes, do bispo e de todos aqueles que recebem ou receberam a responsabilidade de conduzir as almas. Eu quero meditar com você nesta manhã de quinta-feira sobre o sacerdote como guardião dos mistérios e pedir a Deus a cura para os sacerdotes que não têm essa consciência, que se acha como um qualquer na comunidade. Pois nós vivemos esse tempo em que muitas vezes se espera que o padre seja somente administrador, organizador de eventos, comunicador, gestor ou líder social. Tudo isso pode fazer parte da missão do padre, mas nada disso define a sua identidade. O sacerdote é, antes de tudo, um homem escolhido para conduzir as almas a Cristo. Não podemos fugir desta belíssima mensagem, conhecimento e aprofundamento sobre o ser do sacerdote. Daí que nós trouxemos hoje essa frase aqui, esse pensamento de São Bento, do capítulo 2. O abade esteja sempre lembrando do nome que traz e realiza por suas obras aquilo que é chamado. Saiba que lhe foram confiadas almas das quais deverá prestar contas diante de Deus. Os abades, os priores dos mosteiros, são chamados a meditar sobre essa grande responsabilidade de zelar da comunidade monástica. São palavras fortes, e esta de deverás prestar contas nos dá um arrepio, porque todos nós somos chamados no final da vida a dar contas da nossa missão. Você como pai, como mãe, como diácono, como sacerdote, religioso, religiosa, como bispo, como papa, todos nós somos chamados a dar contas da nossa vida no final. Não das construções que realizamos, não do dinheiro que administramos, não da fama que alguns sacerdotes alcançam, mas conta das almas. Essa consciência acompanhou todos os grandes pastores da Igreja. Serviço às almas. Hoje, graças a Deus, a gente está retomando esta consciência novamente das almas que nós somos chamados a levar a Cristo, porque nós perdemos esta palavra almas nos últimos decênios por causa da teologia da libertação, que quis trocar almas por vida, justamente por ser uma teologia não transcendente, mas horizontalista, imanentista,
que não tem aquela preocupação com a glória, com a santidade, com o julgamento que nós vamos viver nos últimos tempos, exatamente exaltou muito a dimensão da história, a dimensão do aqui, a dimensão do agora, do hic et nunc que nós estamos vivendo. Isso é próprio do marxismo cultural. E como essa vertente teológica se assenta sobre o método de análise do marxismo, então não era de esperar outro resultado a não ser uma consciência imanentista, transitória, não eterna, não sobrenatural da igreja. Essa consciência de salvar as almas, de levar as almas a Deus, acompanha e acompanhou os grandes santos sacerdotes ao longo da história. São João Maria Vianney dizia: o sacerdócio é o amor do coração de Jesus. E São João Crisóstomo, no século IV, escrevia em seu tratado sobre o sacerdócio: a alma do sacerdote deve brilhar como a luz que ilumina toda a igreja. É algo profundo, sobrenatural, para além da compreensão deste mundo. Que missão elevada! O sacerdote sobe diariamente ao altar, não em seu próprio nome, mas na pessoa do próprio Cristo. Por isso a igreja sempre compreendeu o sacerdote como alter Christus, como outro Cristo no meio dos homens. E é claro que as pessoas dessa teologia que eu citei aí, relativista, eles acham isso um absurdo, porque perderam a piedade, perderam o caminho da santidade. E por isso o padre não passa de um agente social e usa o elemento religioso para conduzir as pessoas dentro de uma ideologia que nós sabemos muito bem qual é. Porque na pessoa do padre não é ele que absolve, não é o padre que dá absolvição para o pecador, é Cristo que no padre absolve. É Cristo quem consagra no padre as espécies do pão e do vinho. É Cristo que alimenta através do padre o seu povo. Por isso, antes de cuidar das atividades pastorais, o padre precisa cuidar da própria alma. Um sacerdote que se perde é um absurdo, porque o padre tem tudo nas suas mãos para viver a santidade. Tem sua capela de oração na sua casa paroquial, embora tenha casas paroquiais que não têm a capela do Santíssimo. Eu conheci um prelado, um bispo já falecido, quando chegou na sua diocese, já citei isso aqui, ele pediu que os padres todos tirassem a capela do Santíssimo em suas casas. Que se o padre quisesse adorar, tinha que ir na igreja. E às vezes o padre mora longe da igreja. Eu acho isso um despropósito contra a santidade do sacerdote. Nós precisamos ter Jesus Eucarístico próximo de nós. E nós que temos o Santíssimo na nossa casa, não deixar de visitá-lo. Agora mesmo eu estou aqui fazendo esse programa, atrás da parede aqui está a capela do Santíssimo, com minha imagem da Imaculada, de São José e de São Padre Pio, com a relíquia de São Padre Pio. É bonito isso, o sacerdote que tem Jesus tão próximo. E São Bento insiste que o superior ensine muito mais pelo exemplo do que pelas palavras. O povo espera isso de mim e de você, sacerdote. Espera encontrar no sacerdote um homem de oração, um homem eucarístico, um homem bíblico da palavra de Deus, um homem disponível para ouvir. Todos sabem o quanto é cansativo ouvir confissões. Você passar de 100 confissões num dia já é extenuante. Eu já cheguei à marca de 170 e tantas confissões num dia todo e uma parte da noite, né? Mas é bonito, é confortador quando você chega todo cansado, pesado, com tudo aquilo que ouviu, com tudo aquilo que absolveu, e a gente reza ali
o nunca demites do velho Simeão, agora, Senhor, deixai o vosso servo ir em paz, é uma grandeza para a nossa alma, muito grande. O sacerdote é o homem que ama a igreja, que ama o Papa, que ama o seu bispo. Mesmo que você não goste do bispo, ame o seu bispo. Procure não criar animosidade com o seu bispo, tenha paciência. Eu sei que muitos de vocês que me escutam sofrem, mas não fale mal, não fica dilatando essa amargura, que nós sabemos que os bispos também não são perfeitos. Nós não temos um bispo perfeito. Todos têm suas limitações. Ajude o bispo. Seja próximo na oração. Não precisa ficar enliado com o bispo o dia todo, porque a gente tem que ter um princípio que eu coloquei na minha vida. Eu morei com meu bispo 12 anos. Você não deve nem ficar muito próximo do bispo para não se queimar e nem muito longe para não perder a luz. Ter o equilíbrio, não ser aquele padre que fica puxando saco do bispo para querer obter lucros com isso. Isso é uma vergonha, isso é uma feiura. O sacerdote deve ser amoroso com o bispo deve ser como um pai que está sempre disponível para os seus filhos. Os sacerdotes devem ter o telefone direto do bispo e marcar quando precisa, dialogar com o bispo, quando precisa partilhar, quando precisa chorar também com o bispo. E nós, bispos, precisamos assumir a nossa paternidade episcopal com o nosso clero, para ajudar. O bispo não é um rei na diocese, não é aquele imperador da diocese. O bispo é um servidor com seu clero. E os nossos seminaristas precisam ser formados também para serem servidores. São Gregório Magno dizia que o pastor deve caminhar à frente do rebanho, não apenas pela autoridade, mas pela santidade. Meu querido irmão, minha querida irmã, hoje quero convidá-lo a fazer algo muito concreto. Rezar pelo nosso pároco, pelos vigários paroquiais. Rezar pelo seu bispo. Rezar pela perseverança dos seminaristas e pela santidade dos padres. Ter aquela delicadeza de dar atenção aos padres idosos, rezar por eles. Se é possível visitar, não deixe de fazê-lo. Rezar também pelos padres que atravessam momentos difíceis. Talvez hoje algum padre esteja desanimado, com crise, faltando o quê? Oração do povo de Deus. Agradeço às mães espirituais pelos sacerdotes no Brasil todo e no mundo que rezam pelos padres dioturnamente. Talvez outro sacerdote esteja doente na alma, com pecados, com depressão, com pânico. Vamos ajudar. Quantos padres permanecem firmes graças à oração escondida de tantas pessoas simples como você que está me ouvindo? A igreja sempre precisará de sacerdotes santos. Mais do que sacerdotes eficientes, mais do que sacerdotes populares, mais do que sacerdotes conhecidos. Precisamos de homens apaixonados por Cristo e profundamente enamorados da Eucaristia. Obrigado, Senhor, pelos padres da minha diocese de Formosa. Obrigado pelos padres amigos espalhados por todo esse país e até fora do Brasil. Obrigado pelos padres que já ordenei na diocese de Rubiataba, Mozarlândia e aqui. Obrigado pela oração dos padres que rezam também por mim e pelos seus bispos. Porque, meus irmãos, quando o sacerdote ama verdadeiramente Jesus presente no Santíssimo Sacramento, toda a comunidade cresce com ele. Amém. O Evangelho de hoje, Mateus 13, 10, 17. Os discípulos perguntam a Jesus: por que lhes falas em parábolas? E Jesus responde: porque a vós foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Que expressão maravilhosa! Os mistérios do reino do céu. O sacerdote é precisamente o guardião desses mistérios. Ele anuncia a palavra, celebra os sacramentos, forma o povo de Deus.
Mas esses mistérios só podem ser compreendidos por um coração humilde. E Jesus afirma: felizes os vossos olhos porque veem, e os vossos ouvidos porque ouvem. Também São Bento começa a sua regra exatamente com esse convite que nós já repetimos aqui várias vezes. Chama, escuta. Quem aprende a escutar Deus, torna-se capaz de anunciá-lo com destemor aos irmãos. E quem permanece diariamente diante do Santíssimo, compreende cada vez mais, de maneira profunda, os mistérios do reino, assim seja. Te convido, prezado e amado irmão e irmã que reza comigo, a concluirmos com a oração de São Bento, pedindo a libertação dos nossos padres enfermos, sofridos e oprimidos e de todas as pessoas doentes em suas casas, todos juntos. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs, é mal que tu me ofereces. Bebes tu mesmo o teu próprio veneno. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Venha sobre você e os seus a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Abençoado dia de adoração para você, sob o olhar de Cristo, sumo e eterno sacerdote, casto, pobre e obediente. Amém.